estão conosco, aos espíritos espíritas que estão aqui reencarnados conosco, e também aos espíritos espíritas que estão virtualmente nos acompanhando pelas redes sociais. Nós temos a alegria de estarmos aqui nessa casa e esperamos que todos aqui presentes estejam receptíveis ao momento que estão agora. A receptividade é querida, tá? Também na casa espírita tem que estar receptivo. Não pode vir de corpo presente. Tem que estar vindo aqui com vontade de receber, vontade de ter algo. Tá? Como é que a gente faz isso? Esquece o que está lá fora. Quando nós falamos lá que tem que silenciar o celular, é silenciar todo a nossa mente. Tá? Aquilo que nós deixamos em casa lá, a roupa lavando na máquina, o feijão de molho, deixa quando chegar em casa a gente vê. Tá? Agora que nós vamos estar concentrados por alguns minutos. A nossa proposta de hoje é falar sobre viver o Evangelho. E para nós conversarmos sobre o Evangelho, nós temos que lembrar lá em João capítulo 14. Capítulo 14. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar para que estejais comigo. E aí o Tomé olhou assim, Tomé, Judas Tomé, o dídimo, é dídimo porque é gêmeo, tá? A tradução do dídimo é gêmeo, mas o gêmeo não é porque nasceu da mesma mãe, na tradição dídimo, aquele que se amamentava da mesma mulher, eles consideravam gêmeos, então por isso que eles chamam o Tomé de gêmeo, ele diz assim, o gêmeo de Jesus, né? Quando a gente começa a estudar lá, o gêmeo de Jesus, tá? Que a mesma, então era assim, a tradição. Aí Tomé pergunta para Jesus, mas essa para onde vais? Como que nós vamos chegar lá que nós não sabemos nem como é que, qual é o caminho? Aí Jesus responde a frase que nós sabemos depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se turbe os vossos corações. Acalme-se. Fique em paz. Apacenta as ovelhas, Pedro. Não é assim? Embaixo a espada. Na hora não é hora de se perturbar, é a hora de se entrar. Esse é o primeiro ensinamento. Tá? Que tenhamos paz. O primeiro ensinamento. Aí assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz que ele é o caminho, e qual o destino desse caminho que ele diz? Para aqueles que chegarem e estarem junto comigo, né? Na casa do meu Pai. Todos os ensinamentos de Jesus, ele dá essa referência. Ele dá essa referência. A casa do Pai. Ele dá, na verdade é o seguinte, todas as religiões, todas as religiões, cristianismo, islamismo, budismo, o judaísmo, todas creem na vida após a vida. Não é assim? Todos creem na vida após a vida. Não, todas as religiões, elas dizem que tem algo depois da morte. Que há algo. Conforme a interpretação, conforme o alcance desse, caberá a cada um de nós, que é esse caminho. Tá? Todas elas. Se pegar a Torá, você vai ver lá a Torá, o livro sagrado dos judeus, você vai entender que é a vida de Deus. O Alcorão, mesma coisa cristã, nos ensina que estaremos em algum lugar depois da vida. Depois da vida. O budismo nos indica ao Nirvana, que chegaremos ao céu. Tá? Estudar o budismo, quem já estudou o budismo já viu, né? Que os ensinamentos de Jesus e do budismo estão todos juntinhos. Tá? Lá na época dos essênios, depois é questão de história da religiosidade. Mas todos os anos de Jesus sempre nos dá a indicação de que tem algo depois da vida material. Quando ele vai ao monte e vê a multidão, sobe ao monte e de sua boca começa a falar, bem-aventurados, e fala as bem-aventuranças, que ali no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos as bem-aventuranças lá em torno de 8, depois mais adiante nos outros capítulos, os evangelistas lá no meio mais alguma.
Mas nós vamos ver que todas as bem-aventuranças, elas nos dão o quê? Um destino da felicidade. E o destino da felicidade? Na casa do meu Pai, herdarão a terra, estarão nos céus, verão a face de Deus, serão consolados, não é assim? Então nós temos uma certeza que a vida prossegue depois da nossa morte. Depois da nossa morte a vida prossegue. A nossa jornada continua. Por isso que Jesus diz que Ele é o caminho. Ele é a indicação de como que nós alcançaremos o destino dos bem-aventurados. Não tem escapatória. É o roteiro. É o caminho. Vou para vos preparar o lugar. Como é que Jesus vai preparar o lugar para nós chegar? Mandando seus emissários, certo? Para conosco estar durante nossa passagem na vida material ou nos planos que circundam a esfera terrestre, na espiritualidade, para nos orientar. Assim Ele está preparando o lugar, está nos preparando para alcançar. Por isso que nós recebemos mensagens de espíritos novos. Emmanuel, Bezerra, Joana, esses espíritos novos que têm a finalidade e a missão de nos preparar para alcançarmos o reino dos céus. Olha só. E às vezes nós passamos desapercebido, né? Quando lemos alguma mensagem e não vemos que a missão que esses espíritos têm de nos preparar, de nos mostrar. André Luiz, Passo Meio, as lições que dão nos preparando e nos fazendo com que nós refletimos, e às vezes nós endurecidos do coração não conseguimos nem ler a metade da mensagem, a gente só lê a introdução que acaba. Eu sou o caminho. Jesus é o caminho da transformação espiritual. Não tem outro jeito, não tem outra regra. É Jesus. É Jesus. Se nós estudarmos todas as passagens de Jesus, nós vamos ver que Ele é o caminho. Todos os ensinamentos são ensinamentos de transformação espiritual. Nós sabemos aí que esses ensinamentos de Jesus, na época, né, foi todo transmitido pela exemplificação e pela oralidade. Jesus não escreveu, não deixou livro, não fez nenhum vídeo, nem um videozinho do TikTok para nós percebermos. Ele só transmitia, certo? Alguns indivíduos que ali estavam junto com ele, que começaram a transcrever algumas passagens. Tá? Aí temos os evangelistas, que são conhecidos e reconhecidos, né? Existem outros que não são reconhecidos, porque são aqueles apócrifos, tá? No momento de deixar, nós ficamos só com aqueles quatro, né? Mateus, Lucas, João e Marcos. Isso que nós temos ali contido no Novo Testamento. Mas temos outros evangelhos, outras escrituras que nos acompanham, que nós vamos ler quando a gente começa a estudar mais a fundo a história da cristandade. Tá? Então temos aí o Evangelho de Maria, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho dos Essênios, e outro. Tem os quais, Arimateia, são assim que traz essa sublimidade, esse entendimento da mensagem de Jesus. Tem uns que vão profundo, tem outros que são muito superficial, que nos passa desapercebido. Mas quando nós começamos a estudar cada um deles, nós começamos a ver que o sentido de todas essas das escrituras sagradas são para nos transformar. É a única finalidade. Para que nós lendo e aprendendo e olhando, que haja a transformação individual de cada um de nós. Nós começamos lá na primeira revelação, que é Moisés, que foi o grande discípulo de Deus, mas assim, grande apóstolo de Deus, Moisés, que nos traz, que nos prepara a
Sabe que nós estamos na segunda transição planetária, né? Nós já passamos por uma, né? Na época de Moisés, nós saímos do mundo primitivo, o mundo de prova e expiação. Tá? E Moisés, imagina, né? Sair do primitivo para prova e expiação, tivemos que passar um bocado, né? A gente viu um espírito com muita personalidade para fazer essa transformação conosco. Moisés. Aí, nesse transcurso de 400 anos, mais ou menos, Jesus faz o quê? Pega os ensinos de Moisés, tá? Pega todo aquele ensino, tudo que está lá no Antigo Testamento. Quem já estudou o Antigo Testamento, já leu a Bíblia alguma vez? Pergunta que não quer calar. Alguém já leu a Bíblia? Não, nunca leram. Meu Deus, começaram a ler a Bíblia, vou fazer uma chama lá na escola dominical. Nunca leram a Bíblia. Novo Testamento. Tudo que tem no Antigo Testamento, o Emmanuel diz assim: o Antigo Testamento é o base, é o alicerce de todo o conhecimento dos ensinamentos que contém no Novo Testamento. E nós devemos estudar e compreender e entender o Antigo Testamento para poder aprender com o Novo. Olha aí. E às vezes nós percebemos, né? Todos aqueles profetas que estão lá escritos no Antigo Testamento, todos eles. Se você notar, vão ver que não mudou nada. Tudo que Jesus falou, já tinha falado antes. O que aconteceu? O que Jesus fez? Foi trazendo a sublimidade. Foi trazendo o amor. Olho por olho, dente por dente, lei mosaica. E Jesus diz: amar ao próximo. Olha só. Ele só deu, por isso que ele disse que não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei, vim dar continuidade ao novo entendimento. Essa foi a primeira mensagem de Jesus. Não vim te acabar com nada. Só vocês agora comecem a enxergar a vida de outra maneira. Tá lá no... Olha aí que legal. Passou Jesus. Veio Paulo de Tarso. Saulo. Qual a grande missão de Paulo? Trazer os ensinamentos, olha só, fazer uma reflexão em cima da lei mosaica, certo? Com os ensinamentos de Jesus. Então ele fez esse raciocínio, começou a raciocinar e transcrever isso. Por isso que diz ali que ele ficou 3 anos no deserto. Quando fala deserto é que ele se recolheu aos seus pensamentos, né? Não necessariamente que ele estava lá no meio das dunas de areia, lá, certo? Toda vez que fala na Bíblia deserto, é que a pessoa se recolheu para pensar, tá? É que nem o jejum. Tem que jejuar. Mas o povo vou passar fome. Não, jejuar é reflexão, recolhimento, pensar, certo? Não necessariamente tem que passar fome, tá? Então Paulo fez o quê? Fez esse raciocínio da lei mosaica. Como ele era doutor de lei, e quem era considerado doutor de lei é quem entendia profundamente a lei mosaica. E ele traz o sentido dos ensinamentos de Jesus assim misturando. Por isso que é interessantíssimo para nós, não tem como escapar, para nós entendermos todo o cristianismo, estudar as epístolas de Paulo, estudar os Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento. Que muitos de nós nem sabem, né? Que está tudo lá no Atos. Então, quando nós estudamos com profundidade, e nós no meio do Espírito estudamos muito pouco as epístolas de Paulo, tá? E não foi só Paulo que escreveu. Tem as epístolas de Tiago, de Pedro, de João, de Judas. Tem todos eles. O que nos falta é estudar. Aí, depois de Paulo passar-se os anos, vem quem? Kardec. Aí Kardec, com a missão de fazer o quê? De pegar todos os ensinamentos de Jesus e trazer um novo entendimento. O Consolador prometido. Trazer uma nova visão. Trazer uma visão com amplitude espiritual. E aí Kardec veio com a missão de codificar os ensinamentos. Não inventou nada. Kardec não inventou nada. Tá? Tudo que ele fez foi pela ciência, pela observação e pelo acompanhamento da espiritualidade. Ali com ele,
ele transcreveu e fez com que nós, de uma maneira metodológica, de facílimo aprendizado. A doutrina espírita é um ensino de facílimo aprendizado, porque ele é tudo sequencial. Você não tem como fugir. Se você começa a estudar, já leu o livro dos Espíritos? Alguém já leu o livro dos Espíritos? Alguém já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Alguém já estudou o livro dos Espíritos? Já estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo? Que ler e estudar. Eu vou dar uma regra aqui bem legal. O Evangelho segundo o Espiritismo está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que não é para ser lido. Não é para ser lido. Outra detalhe: o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro de cabeceira. Porque livro de cabeceira serve para quê? Para nós velhinhos, para botar um copo d'água, né? A gente acorda na madrugada, essa noite eu tossi pra caramba, aí o copo tem que botar um copinho d'água, aí a gente bota em cima do Evangelho, fica do lado mesmo livro de cabeceira. Ou se não, para botar o celular para carregar, né? Não serve? Aí tem o meu relógio, eu ficar manda mensagem de treino, aí fica do lado da minha cama, aí a gente bota em cima do... Então não é para fazer isso no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para ser estudado, tá? Dentro da metodologia apresentada por Kardec. É o livro mais metodológico que tem de aprendizado. De todos os livros de Kardec, é o de facílima maneira de estudar. Ele é todo sequencial. Você não precisa pular para estudar. Não precisa sair correndo. É só você pegar da primeira, lá no início da introdução, e ir estudando. Você vai dizer assim, mas é muito fácil. É muito fácil. Olha só a sequência que ele dá. Ele fala lá, amar ao próximo, né? Aí, no outro capítulo, qual é que é? Amar os inimigos. Você imagina se você botar amar os inimigos no início. Você imagina se botasse lá no início, né? As preces. As preces no começo eram no início. Não sei se já leram a imitação do Evangelho? O primeiro livro do Evangelho é a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro. Não tem todos os capítulos, não é igual a esse. Esse daqui, a partir da segunda edição, começou a fazer alguma transformação, e ele acabou sendo, a partir da terceira edição, esse Evangelho que nós temos aqui. Tá? Tem algumas coisas, há algumas coisas que não tem nesse daqui. Então, ele diz assim, o Kardec, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, são ininteligíveis, parecendo alguns disparatados, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, como todos, mais tarde ainda reconhecerão. Está aqui na introdução do Evangelho. Então, por que Kardec escreveu o Evangelho? Pô, se tudo que ele escreveu aqui está na Bíblia. Kardec estava pesquisando, trabalhando, né? Tinha concluído 5 anos, 6 anos antes, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, já tinha concluído, e ainda estava naquela reformulação, na reorganização, principalmente do livro dos Espíritos, botando a sequência das mensagens, das perguntas, para ficar mais sequencial e de mais fácil aprendizado. Deu aquela mexida no livro dos Médiuns. Aí no meio desse caminho, e depois no final ele escreveu o que é o Espiritismo. Já leram o que é o Espiritismo? Alguém já leu? É o menorzinho que tem. É o terceiro livro. Lá logo no início, Kardec disse assim: a todos vós que quereis conhecer essa nova doutrina, a doutrina espírita, deveis iniciar lendo esse livro, o que é o Espiritismo, porque nele contém o resumo de um livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Olha só. Então nós temos que ler também, estudar o que é o Espiritismo. Está lá, tem o resumo do livro dos Espíritos e o resumo do livro dos Médiuns. Olha que bacana, né? Que legal. Aí logo depois, né? Não tinha ainda o livro, o Evangelho, logo depois veio o Evangelho. Aí Kardec, assim como ele era professor, ele tinha que deixar o resumo pronto, né?
Onde é que está o resumo? Quem sabe onde é que está o resumo do Evangelho? Para a aula, vai cair na prova. O resumo. Não tem aqui no finalzinho, não tem as preces? Não tem as preces? Todas as preces não começam com prefácio? Então estude só o prefácio, ali está o resumo. Cada prefácio, você separa o prefácio e fica lendo. Está todo o resumo do Evangelho. Dividido nesses 28 capítulos, sendo que os 4 primeiros capítulos são os capítulos base. Por que base? Porque se nós não estudarmos, não entendermos a doutrina espírita de acordo com esses 4 primeiros capítulos, nós vamos estar nos capítulos subsequentes, nós vamos estar entendendo de acordo com qualquer outro entendimento religioso. Entende? Tá? Porque aqui começa, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas e é preciso nascer de novo. Certo? Se pegar alguém de outro credo religioso e dizer que tem que nascer de novo, não é certo. Mas se nós não entendermos isso, que é preciso nascer de novo, que há muitas moradas, que a jornada evolutiva é de moradas, e nós temos que alcançar uma por uma. Por isso que os 4 primeiros capítulos são considerados base. Aí depois vem capítulos da redenção individual, em que fala o que você tem que fazer, o que você tem que entender para realmente se aperfeiçoar. Aí vai o capítulo 5, que começa com bem-aventurados os aflitos, as causas das aflições, para saber o que nós temos que entender nesse mundo. Estou sofrendo demais nesse mundo. Qual a mensagem de Jesus? Nesse mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Não é assim a mensagem? Tereis aflições. Todos nós que estamos nessa escala, caminhando nessa jornada evolutiva, vamos ter aflições. Bem-aventurados os aflitos. Quem sofre evolui? Ou quem encara o sofrimento e as aflições com maestria, com firmeza de propósito, com entendimento do Evangelho, esses serão felizes, esses alcançarão. Depois do capítulo, quando chega no capítulo 10 ou 11, entra o processo da regeneração, da transformação. Aí começamos no processo. Tem toda uma... Depois tem o ser, do 20 em diante. Não, é do 1 até o 11. Até o amar ao próximo a si mesmo. E depois vem o processo de como que eu vou mudar. Ele inicia pelo amar os inimigos. Ele inicia com ela. E depois tem o coletivo. Quando nós entramos no processo, na redenção coletiva, tá? Aí ele fala como é que nós vamos ser perfeitos. Inicia assim. Seja perfeito. Está lá no capítulo 5 de Mateus. Bem no finalzinho, versículo 42. Seja perfeito. Que é o caminho daqueles que são bem-aventurados, para alcançar bem-aventurado, alcançarão a perfeição. Se nós seguirmos aquilo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, está tudo ali, no 5, no capítulo 5. Tá? Pode apagar isso aqui não deixa na mão não. Por que estudar? Por que e para quê estudar o Evangelho? Para a nossa transformação. O que é o Evangelho? Roteiro de transformação. Mas eu já amo todo mundo. Eu já pratico a caridade. Ajudo lá no centro, do tudo da cesta básica. Chego até mais cedo para varrer o salão. Já sou bom. Até perdoo. Tem aquele meu filho, aquele cunhado. O cunhado. Né? A sogra não pode falar que é um amor. Ela não entrega. Então, aí eu digo assim, mas eu já amo, eu já perdoo. Mas quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós vamos dizer assim, mas eu não amo tanto assim não. Perdoo. Mas eu perdoo, mas não quero mais ver a cara daquele traço e nunca mais na minha frente. É assim o perdão? Perdoo, mas não esqueço. É assim, então é sensacional. Eu te perdoo, mas jamais esquecerei. Essa é sensacional. Aí quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós começamos a perceber que as atitudes que nós temos de melhoria, não temos tanta, vamos
nós vamos ter que estudar de novo. Nós vamos ter que rever as nossas condutas, os nossos pensamentos. Por isso que é interessante estudar o Evangelho, avaliar. Eu amo o próximo. Aí você diz assim, quem é que você ama? O meu marido, meu filho, né? A minha esposa, aqueles que estão junto comigo, tá? E o do outro lado da rua, aquele vizinho que bota a música alta, você ama? Né? Aquele que faz bagunça, aquele que é do partido político de oposição, né? Ainda tem o futebol, né? Ele torce para outro time, né? Então o nosso amor ele é restrito. E quando nós aprendemos pelo Evangelho, vamos ver que o amor que o Evangelho nos ensina não é esse amor de afinidade sexual, é o amor de unir. O amor que o Evangelho que Jesus nos ensina é o amor de proximidade, é o amor de respeito com as diferenças, é respeitar os diferentes. Aquele que não pensa que nem eu, aquele que se veste com outro tipo de vestimenta que não seja eu, né? Aquele que tem outra conduta na minha, eu tenho que continuar assim. Respeito. O amor é respeito, né? Justiça. Lei da justiça, do amor e da caridade. Não é assim? Lei de justiça, amor e caridade. O que é justiça? O que é justiça? O entendimento que nós temos no dia a dia, no nosso pensamento, justiça é vingança, não é? Alguém faz alguma coisa assim, vou procurar justiça, eu quero meus direitos, e a gente chama isso de justiça. Justiça é tratar todos iguais, é igualdade. É isso que se faz no tribunal. Quando estamos lá no tribunal, quando tem as audiências, o que o juiz faz? Tenta primeiro conciliar, não é assim? O magistrado tenta conciliar, por isso que é igualdade. Não briga com o seu vizinho. Vamos fazer assim então, vamos combinar, você vai fazer isso. Por isso que é igualdade. E nós às vezes confundimos justiça com vingança. E quando nós começamos a estudar o Evangelho, nós vamos ver que realmente nós vamos ter que pensar diferente. Não só nesses itens, e outros itens também que vão mudar. Nosso relacionamento familiar. Nós temos 2 locais que nós temos um grande compromisso reencarnatório, que é nos abala. 2 locais, onde nós temos compromisso reencarnatório firme, que nós temos que ter a destreza. Nossa, grupo familiar, certo? A turminha lá de casa, que estão lá. Você chega agora, estou aí na rua, não trouxe nada para a gente comer, não é assim? Essa turminha lá de casa. Então nós temos um compromisso muito grande no relacionamento espiritual. E o outro grupo que nós temos, que às vezes passa esquecido por nós, é o grupo profissional. Lá você trabalha o dia todo, executa a sua tarefa na repartição, no consultório, no escritório, na oficina, na empresa, né? O coleguinha fica ali, já viu? Né? Você trabalha até 10, 15, 20 anos, né? Junto. Eu trabalhei 35, 36. Estava junto comigo. Tem muitos que passaram 20 e poucos anos do meu lado, sabendo mais coisa minha do que a minha família. Os colegas de trabalho sabem mais da vida da gente que os familiares, né? A gente fala. Você tem compromisso reencarnatório com todos eles. Você não está naquela profissão porque eu escolhi aquela profissão. Era o meu sonho. Era o meu sonho. Não. É o compromisso reencarnatório que você tinha. Você vai trabalhar ali, meu irmão. Você precisa aprender os meandros da justiça, precisa tratar todos com igualdade. Então você vai trabalhar, vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser procurador, né? Eu tenho que tratar com bondade, eu tenho que fazer que as pessoas entendam, tenho que cuidar. Vai ser médico, vai ser enfermeiro, vai ser atendente. Você tem que dominar esse impulso que você tem de agressividade e tratar com bondade as pessoas. Vai ser funcionário público, trabalhar na repartição. Quantas vezes você para e pensa assim, por que será que eu estou nessa profissão? O que eu fiz? Aí você pensa assim, não é porque você teve sorte, não. Passou no concurso. Não passou no concurso, não. É porque você precisa daquilo para o aperfeiçoamento. Então, a mensagem de Jesus
o viver o Evangelho tem que estar na nossa mente, principalmente para nós espíritas. E quando nós pegamos lá o livro Renúncia, já leram Renúncia? Vamos ter que fazer uma sessão de leitura. Já falei 6 livros aqui, né? 6 livros. É que não tem tempo, porque eu ia falar mais, né? O meu negócio é falar livro. Não ganho nada, só livro. Para mim, tem que ler livro. Aí tem que ler. Lá em casa, e eu tenho a facilidade que eu leio 2, 3 ao mesmo tempo. Tudo certinho ali, tudo lá. Aí volta lá, nós ficamos só lendo tudo. Quem que Alcione fala lá no livro Renúncia? A mensagem do Cristo deve ser conhecer a mensagem. Devemos conhecer a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo nós devemos meditar, sentir e vivenciar. Essa é a mensagem. Devemos conhecer. Como é que nós vamos conhecer a mensagem do Cristo? O Evangelho, a Bíblia, que a maioria diz que nunca lê. Pega a partir de hoje, pega uma Bíblia. Mas a Bíblia não é coisa de espírita. Cada um de Kardec tirou isso aqui? Da Bíblia. Kardec estava doentinho, já estava bem doente. Kardec estava recebendo nos últimos dias, nos últimos tempos dele, 1.500 visitas, tá? Durante uma jornada para ele poder, as pessoas. Ele tinha uma pilha de cartas. Já viram o filme do Kardec? Já viram? Está lá a Amélie escrevendo, ele madrugada lendo, respondendo as cartas. Várias cartas aqui no Brasil. Perguntando coisas para ele. Nós tivemos na exposição lá do manuscrito de Kardec, né? Esqueci o nome da empresa, do camarada. Aí ele mostra, está tudo escritinho, a letrinha do Kardec. Ele conseguiu comprar lá na França, em alguns lugares, e trouxe várias cartas. Kardec passava as noites respondendo cartas, tá? E passava, e ele falei e fazia o peito. E ele começou a ficar doente. Ele tinha no final, um sono incontrolável. E ele tinha um probleminha de pulmão, né? E o coração também não estava funcionando mais direitinho. O que o médico recomendou? Tem que arrumar um local mais tranquilo, onde tem a umidade do ar melhor, né? Uma beira de praia. Mas aí ele não sabia onde é que ficava Florianópolis, né? Que nem era Florianópolis, era Desteu. Ele veio por Desteu, né? Ele foi lá para a costa da Normandia, né? Foi ele e a Amélie, foram passear, tirar uns dias de férias. Aí, só que ela ficou um pouquinho tempo, ela ficou uns 15, 20 dias com ele, ela teve que retornar, porque ela estava incumbida lá no trabalho na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, e ela teve que voltar para fazer alguns atendimentos. É até legal, leia depois desses livros na Revista Espírita, tem as cartinhas que ele manda para mim, pague as contas, deixei o dinheiro com fulano, o dinheiro que estou te mandando é para entregar para fulana de tal que está passando necessidade, que teve um companheiro deles que faleceu, e essa senhora ficou viúva. E então ele pediu para pegar um daquele troquinho do dinheiro que tinha em tal lugar para dar para ela, para essa senhora. É bonito de ver. As cartas de Amélie para Kardec. É bacana, né? Kardec foi para lá, para essa cidadezinha da praia, e levou a Bíblia e levou algumas mensagens de Espíritos embaixo do braço. E começou a raciocinar e a pensar. Uma médium lá em Paris dizendo para a Amélie assim: estou vendo o Kardec, né, o Hipólito, concentrado no seu quarto, com uma luz muito grande envolvendo, e uma pleia de espírito em volta dele. E ele começou a consolidar, ele pincelou todas as partes de morais, de transformação moral que tem no Novo Testamento e algumas mensagens no Antigo Testamento, e começou a raciocinar e a catalogar com as mensagens de Espíritos que tinham mandado. Por isso que ele aqui no Evangelho tem a instrução dos Espíritos. Já viram que tem a instrução dos Espíritos? Ele começou a mudar para dar uma sequência lógica, uma sequência metodológica. E aí nasceu o Evangelho. O Evangelho, no início da série, a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo.
aí depois transformou-se na terceira edição do mundo todo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nós devemos estudar. Então, não se entende, não consegue se compreender um médium de uma casa espírita que nunca leu o Evangelho, nunca estudou o Evangelho. A mediunidade está ligada diretamente com o estudo do Evangelho. Por quê? Os espíritos que estão comigo, que eu consigo atrair pelo meu pensamento e pelas vibrações que eu emano, tem que ser espíritos que estão sintonizados com esse meu pensamento. E eu consigo transformar e aumentar, modificar o meu pensamento pelo estudo do Evangelho. Quem faz o atendimento fraterno, né? Que não é mais atendimento fraterno, agora é atendimento espiritual. Agora é atendimento espiritual, modernizado. Você vai fazer um atendimento espiritual, conversar, ouvir uma pessoa, sem ter os fundamentos do Evangelho, não vai dar certo. Pode até ficar superficial, vai ficar melhor ainda quando você estuda o Evangelho. Você vai fazer assistência e promoção social, distribuição de agasalho, de cesta básica, de roupinhas, dos enxovais. Se você tem o entendimento, você vai dizer, é caridade. Quando é que a caridade funciona? Quando é que a caridade funciona? Quando eu dou cesta básica? Quando eu dou o agasalho? Eu pego aquela saco de roupa e dou para a criatura. Quando eu pego a panelona de sopa, né? E dou, é aí que funciona a caridade. E isso é a caridade. A caridade, ela se transfere, ela funciona, certo? Ela chega no céu para dar quando ocorre a transformação do indivíduo, daquele que dá e daquele que recebe. Porque se eu ficar dando cesta básica, o que está acontecendo? Assistencialismo. Certo? Eu não estou transformando o indivíduo. Então eu tenho que haver a transformação. E a caridade ocorre assim, quando há transformação. Aí sim eu posso dizer, somos caridosos. E eu vou começar a aprender isso como? Estudando o Evangelho. Quem trabalha na evangelização, se não tem um entendimento do Evangelho, vai ter que mudar o nome, não é evangelização, vai ser qualquer outra coisa. Quem é evangelizador, certo? E hoje nós já estamos num patamar acima, porque eles só falavam evangelização da criança e da juventude, não era assim? Da criança e do jovem. E hoje nós temos, o que Eurípides Barçanufo nos fala? Que nós devemos evangelizar o Espírito, ou o Espírito. É toda a teoria de Eurípides, toda a teoria. Colégio de Sacramento, colégio Allan Kardec, lá em Sacramento, Minas Gerais, onde ele começou toda aquela obra maravilhosa, que até hoje ainda ele chega lá, sente a vibração dele. Ele diz assim, devemos evangelizar o Espírito. Por que ele diz isso? Independente da idade da criatura, a idade material é o Espírito. Vai acabar, né? Senão agora falta um minuto. Outro erro que nós temos no meio espírita, grande erro, o meu espírito. Quem já não disse isso? O meu espírito, a minha alma. Aí não fala assim? Letra engano. O corpo é meu, o espírito sou eu. Quem fala é o espírito, quem raciocina é o espírito, quem sonha, quem pensa, quem age errado é o espírito. Esse corpo está emprestado, é a indumentária que eu tenho para o pessoal poder me ver. Se eu não tenho isso, pouquíssimos vão me ver, né? Se eu não tenho essa indumentária, poucos vão nos olhar. Então nós temos que dizer assim, eu sou o espírito. E no nosso meio espírita nós dizemos assim, o meu espírito, parece que o espírito está aqui do lado. Está meu espírito, minha alma está aqui, né? Está tudo separado, mas é uma coisa só. Meus irmãos, pulando daqui, estudar, coloca o Evangelho em prática, no dia a dia. Instituamos cursos do Evangelho de Jesus e da obra de Kardec em todas as nossas organizações espíritas, preparando-nos para o futuro. Emmanuel. Instituir cursos, grupos de estudo do Evangelho. E hoje a Federação Espírita Brasileira vem batendo já há algum tempo
sobre o estudo do Evangelho Redivivo, em que nós estudamos versículo por versículo contidos nas Escrituras, no Novo Testamento, versículos. Bota lá no YouTube, você vai ver, né? O Haroldo Dutra tem curso de todo o Antigo Testamento, né? Então, vamos estudar o Evangelho. Vamos instituir, organizar grupo de estudo, não precisa ser muito grande, para estudar o Evangelho na sua profundidade. O mineiro chama de miúde, em Minas Gerais a gente chama de miúde, que é estudar um pouquinho. Tá? Nós temos o NEP, que é o Estudo e Pesquisa do Evangelho, e temos o Evangelho Redivivo, que a Federação Espírita Brasileira adotou. Aqui nós temos várias casas espíritas que já tem o Redivivo. Tá? Agora em março, dia 20 de março, nós vamos ter um encontro do Evangelho, do estudo do Evangelho Redivivo lá, que é o encontro estadual. Meus irmãos, esperamos que tenham aí pelo menos aflorado a ideia de procurar o Evangelho. Tá? E vamos lá em cima, quando Jesus nos diz: não se turbem os vossos corações, tenha paz quando agir. Ele diz assim: tenha paz, se acalme, nada pode acontecer, você está protegido, você está aí, tenha paz. Aí quando a aflição está no olho, você vai agir. Jesus nos diz assim: haja com sabedoria, meu irmão. E a sabedoria é a condição que nós vamos alcançar quando estiver na plenitude espiritual. Por enquanto nós vamos ter conhecimentos, aprendizado que nós temos que juntar. E esses aprendizados se encontram com o quê? Com um estudo profundo, com a leitura diária. E esse é o aprendizado. Meus irmãos, trazemos lá o nosso companheiro do Centro Espírita União Fraterna, lá da Vargem Grande, né? Norte da ilha, o nosso desejo de muito amor e que tenhamos paz e sabedoria sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos, irmão, que possa muitas vezes estar aqui, né? Leva um abraço para a sua família, para o seu centro espírita, da nossa casa.